Olá pessoal, então hoje a gente continua o estudo de ótica e nosso objeto de estudo é quando há troca de meio. Beleza, se vocês lembrarem das aulas anteriores, a gente estudou o negócio de fenômenos ondulatórios e a primeira coisa que a gente estudou foi o fenômeno da reflexão. Legal, a partir disso a gente estudou algumas coisas no espelho plano, inclusive a gente fez até um desenho aqui, falou de algumas leis de incidência, etc. Só que agora o importante é que vá trocar de meio. O que acontece na troca de meio? Qual o nome disso? Primeiro, o nome da troca de meio se chama mesmo troca de meio, não é nenhum nome especial. Mas o fenômeno da troca de meio, o fenômeno que acontece na troca de meio se chama refração. E se alguém pedir para eu definir refração, o que você vai falar? Você vai falar que é o fenômeno que ocorre durante a troca de meio, onde há a variação da velocidade. Então, refração está intimamente relacionado com a mudança na velocidade. Beleza, é isso. Basicamente isso, mudança na velocidade. Isso significa algumas consequências do tipo, o raio de luz está indo mais devagar, então ele anda menos, desvia mais e etc. Então o nosso importante é mudança na velocidade. Pronto, isso é a primeira aula de ótica disso aqui. Então vamos lá, vamos definir algumas coisas. Para resolver esse tipo de problema, a gente tem que definir algumas coisas. Então aqui, vamos supor um desenho. Perceba que isso aqui vai ser a minha interface. De um lado tem um meio chamado meio 1, do outro lado um meio chamado meio 2. Daí eu estou indo com raio de luz de um meio 1 para o meio 2. Olha a situação. Primeiro, eu tenho que pegar minha referência. Lembra que a minha referência era sempre a reta normal? Então aqui está a minha referência, uma reta chamada reta normal. Aí um raio de luz pode fazer o seguinte. Pode vir aqui e isso aqui. Ele vem com o ângulo θ1, sai com o ângulo θ2, sei lá, é isso que está acontecendo. Olha o caminho do raio de luz. É isso que está acontecendo. Ele vem com θ1 e perceba que a abertura mudou então de ângulo. Beleza. Isso é o que está acontecendo. Lembrando que na refração é a troca de meio, mas a reflexão sempre ocorre também. Então isso aqui poderia ter sido representado sem nenhum problema, porque sempre tem reflexão. Refração a gente por enquanto sempre tem, mas a gente vai chegar a uma consequência no final dessa aula que nem é sempre também. Legal. Mas por que você falou que esse ângulo é maior que esse? Não podia ser o contrário? Claro que podia. Então vamos desenhar aqui embaixo também a segunda hipótese. A segunda hipótese era, olha lá, mesma coisa, um meio 1, um meio 2. Vou escolher uma normal aqui. Então olha lá, faz uma normal. Olha lá, normal, beleza. E aí no lugar de ficar coisa, podia ser assim. Assim e assim. Olha lá, um ângulo pequeno que ficou maior depois. Sim ou não? Poderia, sem nenhum problema. É só um esquema. Vamos voltar nesse esquema. Pode representar reflexão? Pode. Só que fica poluído, então eu não fico representando o tempo todo, mas poderia sem nenhum problema. Vamos voltar no nosso primeiro esquema aqui para definir algumas coisas. Primeiro, eu tenho meios diferentes, meios de propagação. Esse θ1 se chama incidência. Então vamos chamar aqui incidência. O θ2 se chama ângulo de refração. Até aí tudo bem. E o que define isso? No meio 1 ele tem um ângulo 1, ele tem um comprimento de onda 1 e tem uma velocidade 1 e uma frequência. Lembra, fenômenos ondulatórios têm essas características. No meio 2 ele tem um lambda 2, um V2 e a mesma frequência. Por que a mesma frequência? Porque a frequência só depende da fonte. Se quem produziu isso aqui foi uma lâmpada,
a mesma lâmpada produziu um único raio, né? Eu não fiquei fazendo várias lâmpadas diferentes para cada situação. A mesma lâmpada produz o mesmo feixe de luz, por exemplo. Logo, tem a mesma frequência sempre. Sempre, sempre. Beleza, continua. Qual é a relação entre os meios, né? Para definir o meio, como é que eu sei quem é quem? Eu vou chamar de N. Isso pode se chamar índice de refração. Isso então vai ser a minha característica do meio. E qual é a definição de índice de refração? É a capacidade ou a propriedade desse meio em alterar a velocidade da propagação. E como ele é definido? Assim, N é C sobre V. Se for meio 1, velocidade 1, por exemplo. Então, isso é o índice. Legal. E o C é uma constante, que é aquele 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo. Legal. Essa é a definição de meio. Então, perceba aqui. Se C é uma constante, N vezes V também é. Então, aqui a gente já tem nossas primeiras definições. Quanto maior o N, menor o V e vice-versa. Legal. Pronto, esse é o significado. Maior N, menor V, então lugares mais refringentes, N's maiores, tem menores velocidades. E assim por diante. Isso dá para relacionar com o que está acontecendo aqui. Se o índice de refração é maior, a velocidade é menor. Ou seja, para o mesmo intervalo de tempo, ele anda menos, ou seja, desviou menos do que andaria se ele fosse mais rápido. Até aí, não tem problema nenhum. Então aqui as mesmas coisas, né? Então vamos lá. Aqui seria um N1, um N2 e a mesma coisa. Um lambda 1, uma velocidade 1, uma frequência. Do outro lado um lambda 2, uma velocidade 2 e a mesma frequência. Beleza. E continua aqui. Vamos chamar também N1, N2. Legal. Beleza. Isso aí. O que é isso aqui? Isso é tudo que eu preciso saber do índice de refração. Tem uma lei que governa esse movimento? Tem. E a lei que a gente vai usar o tempo todo daqui em diante se chama Lei de Snell-Descartes. Ah, mas não é só Snell? Não, Snell-Descartes. Os dois produziram. Então vamos lá. Vamos definir a Lei de Snell-Descartes. A Lei de Snell-Descartes relaciona a troca de meios com o desvio. Então como é que ficaria assim, ó? N1 seno θ1 é um N2 seno θ2. N1 seno θ1, N2 seno θ2. Então esse produto me dá. Ah, então se eu tenho o índice de refração e o ângulo, eu consigo achar o ângulo do outro lado, o índice de refração do outro lado. Sim, então é isso mesmo. Pronto. Essa é a lei de Snell e você vai decorar. Outra consequência dessa lei de Snell a gente já discute. Mas a gente, por enquanto, tem que pensar isso. Legal, então vamos pensar uma consequência. Ó, menor o índice, maior o desvio, né? Então essas coisas deve estar sabendo se vai do menos refringente para o mais, se ele aproxima da normal ou se ele afasta da normal. É isso que está falando aqui. Conforme o índice, o ângulo muda, aumenta ou diminui. Ou seja, aproxima ou afasta da reta normal. Pode se aproximar, aqui ó, aqui está maior, aqui está menor. Então aqui ele aproximou da reta normal. Aqui ele era menor, ficou maior. Aqui ele afastou da reta normal. Então isso é uma consequência que você pode decorar. Então vamos escrever aqui uma consequência. Então uma consequência. Uma consequência disso é que do menos para o mais, do menos refringente para o mais refringente. Então olha que eu vou escrever. Do menos para o mais, aproxima mais. Do menos para o mais, aproxima mais. Do mais para o menos, aproxima menos. O que significa aproximar menos para a gente? Aproxima menos, na verdade, significa afastar. Ih, não entendi. Então vamos ver, ó. Olha o que aconteceu aqui. Se aqui é maior, essa abertura é maior que aqui, ele está indo de um lugar que aproximou da normal. Do menos para o mais, aproxima mais. Então aqui é menos refringente,
mais refringente. Do menos para o mais, aproxima mais. Ah, e aqui embaixo, ó, aqui ele afastou, do mais para o menos, aproxima menos, que significa que afasta. Beleza, é essa a consequência. Vamos tentar então dar mais algumas relações imediatas e aplicar isso, porque é só isso mesmo, o resto é só interpretação dos dados do exercício e discussão de teoria. Vamos falar uma única coisa que é consequência direta disso. Olha lá, uma outra consequência direta, né, são as relações completas de Snell. Olha lá, qual que são as relações completas? Vamos lá, escrever aqui, relações completas de Snell. Snell Descartes, né, não vai esquecer do outro, porque coitado também trabalhou. Então, as relações completas de Snell Descartes. Vou deixar aqui riscadinho, só para ficar organizado, e a gente já discute. As relações completas é aquelas que relacionam tudo. Então vamos tentar dar elas. As que a gente já conhece, era a partir da própria lei de Snell, né? Então ficava assim: N1 sobre N2 é um seno de θ2 sobre um seno de θ1. Essa foi a primeira que a gente escreveu, que é a lei de Snell. Isso também é a relação entre as velocidades, e isso também é a relação entre os comprimentos de onda. Beleza, pronto, essas são as relações completas. Pode usar, isso é sempre válido. Você pode decorar sem nenhum problema. Então é válido. Isso vai ser muito importante em ondulatória. Ah, mas eu nunca lidei com lambda. Não, mas aqui é válido, não? Outra equação que você podia usar, então a gente já até escreve, mas não precisa saber o que é ainda. V igual a lambda F, porque daí relaciona as velocidades, os lambdas e as frequências. Beleza? Sim ou não? Beleza. Então é isso aí. Essas são as relações completas. Legal. Então, peraí. Qual era a ideia, né? A gente acabou de discutir que pode acontecer então a troca de meio. Quando vai aqui de um menos para o mais aproxima, do mais para o menos afasta, a gente pode fazer alguns cálculos legais, mas a gente não definiu o seguinte, né? E se... Por que sempre acontece? Pode ser que não aconteça, né? Não, nem sempre acontece a troca de meio. Existem motivos para acontecer. Então você tem que se preocupar com uma questão. Então você tem que se preocupar. Como assim? Porque o examinador não vai falar se ocorreu a refração, se o raio de luz estudado trocou de meio. Ele vai falar os dois meios e vai querer que você diga o que está acontecendo. Então você tem que se preocupar, porque não é sempre que troca de meio. Pode acontecer um negócio chamado ângulo limite. E quando isso acontece, o raio de luz, quando isso acontece, né, ocorre a reflexão total. Ou seja, no lugar dele trocar de meio, ele volta. Então ele não troca de meio. E aí não acontece nada do estudo que a gente estava fazendo. Legal. Então eu vou te dar a primeira condição. E a gente já discute o motivo. A primeira condição é que o raio de luz tem que estar indo do mais refringente para o menos refringente. Só pode ocorrer ângulo limite do mais para o menos. Quer dizer que vai ter? Não necessariamente. Mas se houver, vai ser do mais para o menos. Nunca do menos para o mais. Do menos para o mais, sempre passa. Do menos para o mais sempre passa. E aqui pode ocorrer ângulo limite. Ah, mas por quê? Vamos fazer um desenho. Olha só. O que significa ângulo limite e por que só do mais para o menos. Então aqui de novo eu tenho um meio 1 e um meio 2. Faz aqui a minha normal.
Pronto? E eu estou falando já que é do mais para o menos. Então, do mais para o menos. Eu já estou falando isso. Você vai ter que aceitar. Do mais para o menos, aproxima menos, afasta. Olha só. Acontece isso. Vocês concordam, então, logo de cara, que isso é o que está acontecendo. Do mais para o menos, afasta. Se fosse do menos para o mais, ele aproximaria. Então ele sempre teria ângulos aqui para dentro, sim ou não? Cada vez mais próximos da normal. Quando afasta, esse negócio pode afastar tanto, quanto uma hora ele retorna. Se ele retorna, teve reflexão. Então vamos fazer o desenho do ângulo limite. Então eu tenho o mesmo aqui, 2 aqui. Continua sendo do mais para o menos. Escolho o lugar para chamar minha normal. Se você não escolher, está errado. E o ângulo limite é o seguinte: o raio de luz veio, incidiu com esse tal de ângulo limite, e ele ou saiu rasante, ou seja, não entrou no meio, ou ele refletiu com o mesmo ângulo L, porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. É isso que está acontecendo. Olha lá, olha lá, comparativo aqui, ele afastou tanto da normal que acabou voltando. É isso aí. E como é que eu sei que é um ângulo limite? Então você vai fazer um teste. Essa é a segunda parte. Você vai fazer um teste, sempre. E qual é esse teste? Se existe ângulo limite, o seno desse ângulo limite é calculado como n menor sobre o n maior. Ah, por que não o contrário? Porque o seno não pode ser maior do que 1. Menor sobre maior tem que dar menor que 1. Se fosse ao contrário, daria seno maior que 1 e estaria errado. Isso é um dos motivos. Beleza, então você sempre vai fazer esse teste. Antes de ir calcular qual o ângulo que ele passou, etc., você vê se ele poderia ter passado primeiro. Se poderia, tudo bem. Se não, tá errado. Beleza? É isso. Pronto, então agora aqui a gente concluiu tudo que eu preciso saber sobre refração. Claro, tem umas particularidades? Claro que tem, mas agora passa a ser interpretação apenas. E a gente pega os dados e tenta usar o que a gente sabe. E o que a gente sabe? A gente sabe lei de Snell e a gente sabe reflexão total. Tirando isso, é só interpretação. Então vamos fazer 2 exercícios que ilustram bem isso e depois a gente volta a conversar. Esse outro exercício também aí da FATEC é bastante interessante. Então vamos fazer algumas coisas. Então olha lá. Primeiro eu vou desenhar a cuba que ele fez. Cuba? O que é cuba? É um recipiente que pode ser posto água. Ah, por que não falou que é um recipiente que chama posto água? Ele falou e se chama cuba, por isso. Pronto. Aqui. E nesse recipiente ele colocou um líquido, que ele não falou exatamente se era água, falou? Vamos ver. É um recipiente com um ângulo lá e tem um líquido qualquer. Então esse líquido qualquer tem essa superfície aqui como interface. Vamos fazer aqui bonitinho. Então ele tem a superfície como interface. Tá ali, essa superfície. Isso significa que aqui é o N do ar e aqui é o N do líquido. Isso, pronto, bonitinho. Aí ele falou o seguinte, né? O raio de luz veio aqui. Ele veio bolado, ele veio quente. Ele veio como, né? Ele falou que entra com 53, sai com 37. Então, olha lá. Primeiro, entra em relação a quem? Entra em relação ao normal. Então, aqui está a minha primeira normal. Então, ele entra com 53 e sai com 37. Isso que está acontecendo. Vamos mais prolongar até lá no final, já logo de cara. Olha lá, entra com 53, sai com 37. Ele está aproximando ou afastando da normal? Aproximando. Então eu já sei também que ele está indo do menos para o mais, porque do menos para o mais aproxima mais. Então ele está indo do menos refringente para o mais refringente. Legal. E a pergunta é: o índice de refração do líquido em relação ao ar, e depois represente o esquema. Vamos lá. Vamos começar representando o esquema aqui. Já representamos a primeira parte. O que mais? Aqui teria uma coisa para verificar, mas vamos calcular o item A primeiro. O item A ele quer
o índice de refração do meio do líquido em relação ao ar. Que lei? Eu só sei relacionar isso com lei de Snell. Então eu vou aplicar a lei de Snell-Descartes. Como? Lá, N1 seno θ1, N2 seno θ2. Legal. Quem que é o N1? NA, por exemplo. NA, então é o seno de 53, é o N líquido, seno de 37, sim ou não? Beleza, até aqui sem problema, tranquilo. Legal, aí que ele perguntou o índice de refração do líquido em relação ao ar. Então ele quer um N líquido sobre N ar. É essa a pergunta. Do líquido em relação ao ar é isso. Isolando então fica o seno de 53 sobre o seno de 37. Aí eu não tenho ideia de quanto é esse aí não. Ah, mas ele forneceu. Então vamos só substituir. Quem que é o seno de 53? Ele falou que o seno de 53 é 0,8. E o seno do 37 é 0,6. Então N do líquido em relação ao N do ar vale 4/3. Facinho, sem problema. Certo? Beleza. E agora? Agora ele pediu para representar. Vamos voltar no desenho e representar. Aqui a gente já representou. Aqui a gente tem um problema. Se ele bate, ele reflete. E se ele reflete é com o ângulo de incidência igual ao ângulo da reflexão. Então, olha lá. Que ângulo é esse aqui? Não sei ainda. Mas esse ângulo vai ser certamente o mesmo ângulo que aconteceu aqui. Então, vamos supor que acontece alguma coisa assim. Esse ângulo aqui, meu desenho está feio, claro, mas o ângulo é o mesmo. Vamos lá achar quem que é? Olha só. Isso aqui não é paralelo a isso aqui? Então esse 37 está aqui, ó, o Z aqui, ó, o alterno interno. Então aqui é 37. Só que se aqui é 37, aqui também é. Porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Legal. Daí aqui eu tenho de novo outra superfície, outra normal. Então, de novo, reflexão, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então vai até lá. Quem é o ângulo aqui, hein? Se aqui é 37, para 90, 53. Aqui é 90, 37. Logo aqui é 53, de novo. Então se aqui é 53, aqui é 53 também. Legal, pronto. Foi aqui, foi aqui. É que eu tenho o meu problema de novo. Que eu tenho uma normal. O ângulo de 53 e o ângulo de 37. Legal. E agora, será que ele vai ter reflexão total ou ele vai sair? Por que reflexão total? Porque agora ele está indo do mais para o menos, né? E quando ele vai do mais para o menos, pode ter ângulo limite. E lembra que eu falei? Você tem que testar. Então vamos fazer esse teste aqui embaixo? Vamos fazer um teste. Vamos fazer esse teste. Quem? Calcular o seno do ângulo limite. O seno do ângulo limite é o N menor sobre o N maior. Então perceba que essa conta a gente já fez, né? Aqui, ó, maior sobre menor. Então ele é o contrário, né? Ó, essa conta maior sobre menor, então é o contrário. Isso dá 3/4. Então o seno do ângulo limite é 3/4. Quanto que dá esse 3/4? Dá aproximadamente 4,28, 0,7, alguma coisa assim, né? 0,70 alguma coisa. Legal. Então vem aqui. O ângulo que entrou é 37. O seno de 37, ele tinha falado que é 0,6. Se esse ângulo é menor do que o ângulo limite, então ele passa. Se fosse maior, ele não passaria. Então, como é menor, ele passa. E ele passa como? Ele passa do mais para o menos afastando na normal, então ele afasta aqui. E que ângulo que ele afastou? Eu já sei que é 53, né? Porque se eu aplicasse a lei de Snell de novo, como são os mesmos dois meios, só podem ser os mesmos dois ângulos. Beleza, aqui está representado. Esse aqui é o meu exercício. Beleza. Ângulo limite a gente vai trabalhar mais num próximo vídeo, quando a gente falar de dióptro, plano, prismas e o próprio ângulo limite, que é do próximo assunto. Mas fica aí, fica a dica já para você ir pensando a respeito. Valeu, gente, até mais. Vamos lá.
Esse exercício da FUVEST é um dos meus favoritos de ótica, justamente porque ele extrapola não só conceitos, mas me obriga, inclusive, a pensar em geometria de uma maneira diferente. Então vamos lá, vamos tentar fazer ele aqui, olha lá. Então ele me dá um desenho e eu sugiro fortemente que você treine fazer os desenhos, mesmo que ele dê, justamente para você treinar as ideias geométricas e etc. E aí tem uma parte que eu dei um conselho sobre como fazer circunferências. Se você ficou em dúvida, presta atenção como é que eu vou fazer agora. Olha aqui, eu tenho um clips e duas canetas. E olha o que eu vou fazer. Desculpa pela sombra, ainda está um pouco precário, olha lá. Perceba, olha a sagacidade que eu tenho, olha o meu coeficiente de sagacidade como é alto. Eu fiz isso aqui, olha aqui a circunferência. Se você tiver vários comprimentos de clips, você faz várias circunferências diferentes. Beleza, inclusive na prova é um jeito legal de levar. Beleza, então ele deu um meio e falou o seguinte: tem um raio de luz que passa aqui, olha, normal no ponto que ele chamou de ponto O. Nessa normal aqui ele falou o quê? Que tem um raio de luz numa situação 1 que incide com 45 graus. Então uma situação 1 que o raio incide com 45 graus. E ele falou que o bicho sai lá embaixo com 30, em relação a uma reta que eu vou chamar de reta só. Ah, ela não é normal? Claro que não, né? Lembra que reta normal é a reta perpendicular à superfície de contato. Onde é a superfície de contato? Procura, vamos lá ver. Ó. A superfície de contato é essa aqui. O que faz a reta normal ser perpendicular a ela. Então, olha lá, não tem desvio em relação à reta normal. O raio de luz que incide na reta normal não sofre desvio. Ah, como é que eu sei disso? Eu sei por causa da lei de Snell. Tem como aplicar a lei de Snell quando o seno dá zero? Não, seno de zero é zero, então não tem desvio. Beleza, é isso aqui. Isso é a situação 1. Na situação 2 que ele falou, o raio de luz entra por aqui. Na situação 2, em relação à reta lá que ele inventou, ele entra com ângulo de θ. E eu quero saber quem é esse θ. E a mesma coisa, isso é a reta normal? Claro que não. Reta normal é aquela reta perpendicular à superfície. Então tá aqui a reta normal. Então esse também não sofre desvio? Não, então vamos prolongar isso aqui direto, já que não sofre desvio. Não preciso me preocupar se ele vai do menos para o mais, do mais para o menos, porque ele não sofre desvio. Ele vai direto. Beleza, aconteceu isso então. Perceba que se isso são todas paralelas, esse 30 também está aqui e esse θ também está aqui. E ele falou que na situação 2 o raio de luz ainda vai embora tangente aqui, ó. Vai embora tangente. Esse é o raio 2. Beleza, isso ele deu toda a situação. Agora que a gente já entendeu o enunciado, vamos resolver. Ele pediu para calcular θ. Como é que eu relaciono? Olha lá. Como eu posso olhar aqui, ele está no meio 1 e o meio 2, por exemplo. Então ele entra com θ e sai com 90. O 90 por quê? Porque o ângulo é entre a normal e o raio. Entre a normal e o raio. Beleza, então eu posso aplicar a lei de Snell nesse segundo caso. Aí o primeiro. Dane-se o primeiro. A princípio eu não preciso do primeiro. Então eu vou usar o segundo. Se eu precisar do primeiro eu volto. Se não, vai que eu consigo resolver sem problema. Então vamos aplicar aqui a lei de Snell-Descartes. Vamos lá. Como é que fica então? Olha lá. N1 seno θ1. N2 seno θ2. Sim ou não? Beleza, então continua. Quem que é o N1? No meu caso, o N1 é o N2, porque eu estou no meio 2 com seno de θ. Então fica assim. N2 seno de θ é igual. Ele foi para o meio 1 com ângulo 90. Então ele foi para o N1 seno de 90. Nossa, que confuso. Tanto faz, é só a minha referência. Quem que é o seno de 90? Não é 1? Claro, então aqui eu posso substituir por 1 sem problema. Aí ficaria N2 seno θ igual a N1. Ou seja, o seno do ângulo θ, que é a minha pergunta, é só fazer N1 sobre N2. Ah, mas eu não tenho ideia de qual é essa relação. Ele não forneceu? Isso significa que eu vou ter que achar outra estratégia para resolver. Como eu já não consigo arrancar nenhuma informação da situação 2, eu vou na situação 1. Qual é a situação 1?
A situação 1 era aquela situação que ele entrava a 45 e saía a 30. Vamos fazer a lei de Snell de novo? Lei de Snell-Descartes. Então como é que ficou? N1 seno θ1, N2 seno θ2. Pronto, resolvido. Quem que é o N1? N1 é o N1. O seno de θ1 é o seno de 45. Então, N1 seno de 45 é um N2. N2 aqui dentro, seno de 30. Então, escreve lá também. Seno de 30. Beleza, então continua. N1 raiz de 2 sobre 2 igual a um N2. Seno de 30 que é meio. Como eu queria N1 sobre N2, eu vou isolar aqui. Quem que é N1 sobre N2? N1 sobre N2 é o próprio raiz de 2 sobre 2. Nossa, legal. Então agora é só substituir aqui e acabou. Isso, então vamos escrever lá para o examinador que acabou. E terminar. Como é que fica então? Eu sei que N1 sobre N2 vale raiz de 2 sobre 2. E sei que o seno de θ é o próprio N1 sobre N2. Legal, então usa as duas informações, vai ficar que o seno de θ é raiz de 2 sobre 2. Alguém conhece um ângulo que tem esse seno? Claro, esse θ aqui é o 45 graus. E isso resolve o exercício. Beleza, esse foi o nosso primeiro exemplo. Fica aqui bonitinho. E a gente tenta ir para o próximo. Dá uma olhada aí no que eu vou falar.